Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar aqui no Photoshop uma coisa bem legal que é a parte do recorte, tá? Então olha só, vou pegar uma imagem aqui, vou trazer essa imagem para cá, é só jogar. E aqui eu vou fazer o recorte, tá? Então vou utilizar aqui essas ferramentas aqui. Primeira coisa que eu tenho é o letreiro retangular. Se eu apertar o Shift e puxar, ele faz um quadrado. Se eu fizer assim, normal, ele faz um retângulo, tá? Olha só, aqui em cima está a opção adicionar a seleção. Então se eu fizer outro retângulo aqui, vai ficar desse jeito. Agora o que acontece? Se eu colocar essa segunda opção, que é o menos, e puxar aqui, tá vendo? Ele vai tirar isso daí da seleção. E a terceira opção, que é a interseção, tá vendo? Eu clico e arrasto, só vai ficar aquilo que está na minha interseção. A mesma coisa vai acontecer quando eu tenho o letreiro elíptico, tá? Se eu apertar o Shift, ele faz isso daqui, tá? Olha só que tá aqui na interseção. Vou colocar aqui, no mais. Apertei o Shift, ele faz um círculo perfeito, ou então ele faz só uma elipse, tá bom? Olha só, fiz aqui. Agora eu clico com o botãozinho direito e eu venho nessa opção aqui, camada via cópia ou camada via por recorte. Camada, qual a diferença de um dos dois? Camada via cópia, ele faz uma cópia daquilo que eu fiz, tá? E preserva o fundo. Observa, deixei só a camada 1 ali que acabou de ser feita. O fundo, ele preservou, ele deixou sem nenhum buraco, tá? Vou dar um Ctrl Z para voltar, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z de novo. Voltou aqui, Agora eu clico com o botão direito, camada por recorte. Ele faz uma nova camada com o círculo, mas ele deixa o plano de fundo lá que tinha a minha imagem, com um buraco, tá? Essa daí é a minha camada por recorte. Deixa eu voltar. E quando está selecionado, eu quero tirar a seleção, eu posso utilizar o atalho Ctrl D, tá bom? Ele tira todo o recorte para mim. Agora, nós temos também a ferramenta letreiro de linha única e de coluna única, que eles vão fazer para você os dois, né? Um vai fazer uma linha e o outro vai fazer uma coluna para você, tá? E aí, eu tenho uma outra ferramenta, que é essa ferramenta aqui, Se eu segurar, clicar e segurar, vai aparecer, por exemplo, ferramenta laço, Cliquei e seguro, Não solto, tá vendo? Vou fazendo só o contorno aqui. Isso, olha só. Fiz aqui o contorno da minha flor. Se eu quiser selecionar, tirar essa flor daqui, clico com o botão direito então, camada via cópia. Olha lá, já fez aqui, tá? Deixa eu dar aqui um Ctrl D. Voltei. Ctrl D, tá? Agora eu tenho uma outra opção, laço poligonal. O que ele faz? Eu dou um clique, dou um outro clique, ele vai fazendo aqui, reto para mim, tá vendo? E se eu fizer alguma coisa errada, tipo isso daqui, é só eu clicar aqui, na seta em cima do Enter, que é o Backspace, e ele vai voltando, tá? Para mim. Ele vai voltando as minhas últimas ações. Olha que legal. Eu não preciso ficar apertando, mas ele faz só uma linha reta para mim. Fechou, tá vendo? E aí é só eu clicar com o botão direito e vir aqui, camada via cópia, por exemplo. Aí fez aí a seleção para mim, tá? Vamos lá. Vamos voltar tudo. Para voltar tudo à situação inicial, eu apertei agora o F12, tá? Em vez de apertar o Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z.
E depois eu tenho uma outra opção, que é a ferramenta laço magnético. Ó. O laço magnético, ele vai reconhecendo as minhas arestas. O que é aresta, pessoal? É a minha... É o limite da minha imagem, tá? Então ele vai reconhecendo. É só eu ir passando, ele já vai reconhecendo. Mas é legal eu dar umas clicadinhas aqui como ponto de referência, tá? Mas ele já vai reconhecendo, tá? E vai ficando bem legal esse esquema todo aqui para mim, tá? Ó, você vai ver que vai ficar bem melhor recortado tudo isso daqui depois disso. Olha aí, cliquei com o botão direito, camada por via cópia. Olha só que legal que ficou bem melhor aí a minha seleção e o meu recorte. Deixa eu clicar aqui em F12, tá? E aí eu tenho também essas ferramentas aqui. Vamos falar só sobre essa daqui, ferramenta seleção de objeto. Para isso daí eu vou usar uma outra foto, que é essa daqui. Vamos lá então. Cliquei aqui, puxei para dentro do meu Photoshop. Isso daí. Imagine que eu tenho esse cabelão aqui, ó. É difícil fazer essa seleção toda desse jeito aqui, cabelo fiozinho por fiozinho. Então o que eu faço? Eu tenho uma opção bem legal, que é a opção varinha mágica, ó. Eu clico aqui e o que acontece a varinha mágica? Ó, se eu colocar aqui no mais, ele vai pegando tudo aquilo que é branco, tá? Porque eu selecionei a cor branca aqui. Então tudo aquilo que é branco, ele vai selecionando. E aí eu clico com o botão direito e eu venho aqui, ó, selecionar inverso. Aí eu já selecionei a minha modelo. Mesmo assim, ainda ficou um pedacinho aqui, ó, faltando eu tirar da minha seleção. Então o que eu faço aqui, ó? Vou dar um Ctrl T para tirar. Eu tenho o seguinte, eu tenho também a ferramenta de seleção rápida. Eu posso aumentar aqui o tamanho desse pincel dela, ó, ou eu venho por aqui, ou então para aumentar o pincel, então eu clico aqui no Alt e aí, ó, com o botãozinho direito do mouse apertado, eu puxo para a direita. Clico no botãozinho direito, puxo para a direita aí, ó. E aí, ó, eu venho aqui, ó, selecionando a minha modelo. Observa que essa seleção rápida, ela, aí, ó, selecionou a mais, é só vir aqui na opção menos, tá? Cliquei aqui, ó, e tiro daqui, tá bom? Essa é uma das formas de você selecionar. Mas também nós temos essa primeira opção aqui, ó, ferramenta seleção de objeto. Eu coloco aqui na opção laço. Ele vai vir aqui como retângulo, mas é legal colocar no laço desse jeito, ó. E eu venho aqui e clico e faço aqui, ó, em volta dela, tá? O que acontece? Ele pensa um pouquinho e ele automaticamente já faz a seleção. E aí eu tenho um negócio legal que é o selecionar e mascarar. Cliquei aqui no selecionar e mascarar e aqui do lado direito ele vai abrir um novo menu. Do lado direito tem as formas de exibição, tá? Tem casca de cebola, seleção ativa, sobrepor, em preto, em branco, preto e branco e em camadas, tá? Então eu vou utilizar primeiro aqui, ó, essa opção sobrepor e aí eu vou explicar para vocês aqui. A primeira opção é para a gente selecionar, então eu quero selecionar mais coisas, por exemplo, ó. Então eu utilizo essa primeira opção aqui. Opção número 2, olha lá, ó, selecionou. Opção número 2 é refinar borda. Então eu clico aqui, ó, olha só na bordinha, tá? Eu vou passando aqui, ó, e olha só o que ele vai fazendo. Ele vai identificando os cabelinhos que sobraram, tá vendo, ó? E olha só que legal, ó. Olha lá, ó. Ele tá pensando ali. E aí a gente vai passar aqui, ele vai identificando as bordas que faltam para mim. Essa ferramenta é essencial, tá? Agora tem uma coisa importante, nunca use ela com pincelzão grande, sempre use com um pincelzinho pequeno, tá?
Então por quê? Porque se você tiver um pincelzão grande, ele vai fazer um buraco aqui na sua imagem. Então, ó, pincelzinho pequeno, você vem, passa, olha só, ele vai identificar e ele aos pouquinhos ele vai tirar esse branco aqui, ó, e vai deixar o cabelo, tá? Se eu colocar aqui, ó, na visualização em preto e branco, observe só como é que está isso daqui. Tá bem legal, já começou a respeitar os limites de cabelo, tá? Agora tem uma coisa, ó, vou colocar aqui no sobrepor de novo pra gente dar uma olhada. Tem a outra opção, que é o do pincelzinho. Vamos supor que tem uma parte que eu quero selecionar e não apareceu. Vamos supor que essa parte seja essa daqui. Então vem com o meu pincel aqui, o mais, ó, eu passo aqui nele, tá vendo? O mais, tá? Ah, resolvi que não vai ser mais isso daqui. Então venho com o menos, tá bom? Ó, e tiro, tá bom? Olha só que legal, isso pensou. Quero refinar a borda, chego aqui, ó, com o meu pincelzinho, só passei aqui, ó, olha lá, já ajeitou a bordinha dela, tá pensando e já ajeitou a bordinha, tá? Temos também essa opção aqui, que é a de seleção de objeto. Se eu tiver um objeto aqui, eu posso utilizar essa seleção laço e ferramenta laço poligonal, que a gente já falou, né, deles lá, e aqui também tem. Aqui, ó, a mãozinha, posso selecionar a mãozinha para puxar para cá, puxar para lá, puxar para cá. E o zoom, tá? Seleciono essa ferramentinha aqui e posso dar o zoom, tá? Aqui na minha imagem. Pessoal, eu dei uma olhada, achei que deu certo. Ainda tem um pedacinho aqui, ó, que eu quero tirar. Então eu posso vir o quê? Eu posso vir aqui com o meu pincelzinho, tá? Ó, menos, tá vendo? Ó. E dou uma passadinha nele aqui. Aqui eu acho que seria legal refinar a borda aqui, ó. Chegar a passar um refinar borda aqui. Vamos ver o que acontece. Agora aqui, do lado direito, eu tenho algumas configurações, tá? De detecção de aresta, por exemplo. Então aqui eu tenho o meu raio, eu posso aumentar o meu raio, ó, de atuação, ou eu posso diminuir, tá? Eu tenho a opção suave, então vou colocar no máximo aqui do suave para vocês verem a diferença, tá? Vou esperar dar uma processada. Vou colocar aqui, ó, no preto e branco para vocês verem isso daí acontecer, o suave, tá? Vou tirar totalmente o suave, ó. Nós temos também a difusão, vou colocar no máximo para vocês verem, ó. Deixar aqui no preto e branco, fica melhor a visualização, tá vendo? Ele vai ficando desse jeito, desfocado, tá? Eu tenho a opção de contraste, ele aumenta aí a diferença entre o mais claro e o mais escuro. Nesse caso, acho que não é legal, tá? E aqui eu tenho uma opção bem legal, que é deslocar a aresta, é deixar ela maior ou vai deixando ela menor, tá? A minha arestinha. E uma coisa legal que eu uso sempre é o descontaminar cores. E aí eu sempre salvo em nova camada com máscara de camada, tá? E dou um OK. Olha só como é que ficou a minha imagem, tá? Ficou assim, ó. Tá vendo a minha imagem? Ficou bem legal. O que eu faço? Eu posso pegar essa minha imagem e escolher uma imagem na internet. Então vamos lá para a internet aqui, ó. Vou procurar aqui, ó. Um site que eu gosto de procurar a imagem é o Pixabay. Pixabay é um depósito de imagens gratuito, tá? Ó, royalty free. Então imagine que eu vou procurar uma foto sobre Paris, ok? Ó, vou pegar uma foto aqui de Paris. Essa imagem aqui, olha que legal. Fazer o download grátis. Fez o download.
Eu não, no momento não estou cadastrado, clico aqui download, beleza, tá lá. Vou pegar lá a minha foto que eu acabei de fazer o download, clico nela e puxo para dentro aqui do Photoshop, ó. Precisa chegar nessa parte aqui, não é lá em cima não, é aqui no meio, tá? Vai aparecer mais aqui no meio. Ó, vou dar uma arrumadinha aqui, vou acertar minha foto mais ou menos aqui assim, tá bom? Dou um Enter, jogo ela para baixo, tá? Olha só que legal. Agora essa foto aqui de cima eu preciso diminuir ela um pouquinho, diminuí-la, né? Então eu dou um clico nela e eu venho aqui e dou um atalho Ctrl T, porque o Ctrl T é a mesma coisa da transformação livre, tá? E aí aparece esses pontinhos, eu venho aqui no cantinho e eu diminuo, tá? Olha só que legal. Eu diminuo aqui a foto da moça e eu deixo, por exemplo, a foto da moça aqui em Paris, tá bom? Ou posso até mudar aqui, só um minutinho. Isso, ela está olhando para cá no canto do olho, está olhando ali a Torre Eiffel no fundo. É isso aí, pessoal.